Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o teu coração neste momento. O Rei está chegando. O Rei está chegando. E qual é a atitude do teu coração com relação à vinda do grande Rei? E claro, estou falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês a mensagem que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Que vai falar aqui a respeito do ministério de João Batista e a mensagem que ele pregava naqueles tempos. Mateus capítulo 3, versículos 1, 2 e 3 diz assim, E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No versículo 3, quando ele está explicando aqui que este é o anunciado pelo profeta Isaías, é o evangelista Mateus falando a respeito de João Batista, ao qual Isaías havia profetizado o seu nascimento, sua vinda, e ele viria clamando no deserto, como vimos também no versículo 1, e preparando o caminho para o Senhor, endireitando as suas veredas. Na cultura antiga, antes da chegada de um rei em determinado lugar, era comum ele enviar mensageiros à frente, e esses mensageiros eles tinham o objetivo de preparar literalmente o caminho para o Senhor. Tiravam ali as pedras, tiravam alguma coisa que pudesse atrapalhar a passagem daquele grande rei, além de anunciar às pessoas e preparar o coração dos súditos para a vinda daquele rei, de maneira que eles pudessem se aprontar e honrar aquele grande rei, aquele rei que haveria de passar por aí. E aqui nós vemos João Batista exatamente nessa função de preparar o coração do povo através da mensagem, através da palavra, para a vinda do grande rei. Desde os tempos passados, Israel tinha Deus como um rei. E a vinda do Messias seria a vinda do rei davídico, do rei messiânico, daquele rei que haveria de governar e de executar a justiça em todas as coisas. Então eles tinham essa expectativa. Por isso João Batista, conforme também profetizou Isaías, chega preparando e anunciando o reino dos céus. Por quê? Porque o rei Jesus estava chegando. E qual era aqui a mensagem de João Batista? Qual é a mensagem que preparava o coração do povo para a vinda desse grande rei? É o que eu quero compartilhar ao seu coração nesse momento, para que o teu coração e o meu também estejam preparados para a vinda deste rei. Como já falei, ele veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou para a nossa justificação, foi aos céus, mas um dia haverá de retornar. E aqui João, falando a respeito da vinda desse grande rei, ele começa a pregar, ele começa a ensinar, e ele diz assim, no versículo 2 é falado: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, preparar o coração para a vinda de Jesus é você se arrepender dos seus pecados, das suas obras mortas. É você se arrepender, você olhar para o seu passado, reconhecer tuas falhas, teus erros e pedir o perdão de Deus. Reconhecer, arrepender-se, abandonar, confessar a Deus e pedir o seu perdão. Essa era a mensagem de João Batista: se arrependam, arrependei-vos. É interessante que ele diz aqui, é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque esse reino já chegou. Está no coração daquele que acredita em Jesus. E um dia no futuro, o Rei Jesus ele irá estabelecer de uma vez por todas sobre a terra esse reino. E executará ali justiça na sua plenitude. Nesse momento, no entanto, o reino dos céus está em nosso coração.
no meu e no seu, nós que cremos em Jesus. E se ainda não crê, se ainda não fez um compromisso com Deus, você tem a oportunidade de, nesse momento, preparar o teu caminho para o Senhor. Aleluia. Na mensagem de João Batista, ele continua dizendo assim, versículo 7. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Certo? Então note que aqui ele se dirige primeiramente, ele recebe o povo, ele ora pelo povo, ele batiza o povo que está se arrependendo, confessando ali os seus pecados. E quando ele observa os religiosos da época, escribas e fariseus, que falam aqui em Mateus 3,7, eram nada mais, nada menos que a elite religiosa da época, certo? Para esses religiosos, ele se vira e chama eles de raça de víboras. Por quê? Porque a linguagem dele, a gente sabe que a víbora, a serpente, ela possui veneno em sua língua, né? Ela possui veneno ali em sua boca. E estes homens aqui, a palavra deles, o ensinamento errado deles era como veneno que matava o povo, afastando ali o povo de Deus. Por isso que João se refere a eles como raça de víbora. E ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha a mensagem de João. O rei está chegando, e junto com o rei está chegando o quê? Uma ira. Haverá uma ira. O reino já chegou. Está no coração daquele que crê em Jesus hoje. Mas haverá um reino na sua plenitude no futuro. E nesse reino, e nesse tempo aí, escatológico, lá na frente, haverá uma grande ira, uma grande prestação de contas. É o que João Batista fala para esses religiosos. Então, cuidado, você que é religioso, assim como eu também, certo? A nossa religião não garante a salvação, mas a nossa abertura de coração a vinda desse rei, a esse rei, é que vai dizer alguma coisa, se nós de fato nos arrependemos ou não de nossos pecados. E aqui no versículo 8 diz assim, ó, João continua: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrepender-se não é só de palavras, mas envolve atitudes, envolve mudança de comportamento, envolve choro, envolve lágrimas diante de Deus, confissão, conserto daquilo que é possível consertar diante de Deus, diante das pessoas a quem nós ofendemos. E aqui João Batista ele está dizendo, ó, produzam os frutos. João está comparando a eles, ao povo, como árvores. E essa árvore, quando chega ali o adubo, quando ela é bem tratada, ela deve produzir frutos. E aqueles homens deveriam mostrar que realmente Deus estava agindo no coração deles, através dos frutos de arrependimentos, dignos de arrependimento, como diz aqui João. E ele continua no 9 dizendo assim, ó: e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, trazer filhos a Abraão de pedras. É o que ele está falando aqui. Esses escribas e fariseus religiosos se achavam o máximo por ser descendentes sanguíneos ali de Abraão. E achavam que por isso eles tinham direito ao reino dos céus, tinham direito à salvação. João chega aqui dizendo, ó, não presuma isso. Tome cuidado. Só porque você é descendente de Abraão, o pai dos judeus, de onde vem a salvação, a Bíblia vai dizer isso. Isso não quer dizer que vocês sejam salvos. Ou seja, independente da religião de vocês, se é a verdadeira, se é a falsa, se não há o verdadeiro arrependimento dos pecados, isso daí não quer dizer nada. A ira está também sobre essas pessoas. E eles aqui diziam, nós somos filhos de Abraão. Aí João está dizendo, Deus pode suscitar, tirar filhos de Abraão até por pedras, até de pedras. Ou seja, aqueles religiosos que tinham o direito, a promessa, a salvação,
por conhecerem ali a verdadeira religião, a verdadeira palavra de Deus, seriam excluídos da presença de Deus se não houvesse o arrependimento. Enquanto os outros, as pedras, e aqui se referindo àqueles que não eram judeus, seriam unidos a Deus. Ou seja, que esses religiosos aqui seriam apartados de Deus, separados. A mensagem de João Batista é essa: enquanto aqueles que eles desprezavam, mas por seu arrependimento e reconhecimento do Messias, seriam ligados a Deus, seriam abençoados na união espiritual com Deus. No versículo 10, João Batista ele continua dizendo assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Preste atenção, ele está comparando aqui, novamente, está no mesmo contexto, a comparação desses religiosos com árvores. E ele está dizendo, já tem um machado, a raiz das árvores. Ou seja, o juízo é iminente, está em cima. O juízo já estava ali. Um machado já havia a raiz das árvores. E toda árvore que não produz o bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então preste atenção, meu irmão, minha irmã. Ainda que estejamos na religião, se a nossa árvore não produzir o bom fruto, o machado vai nos separar da presença de Deus. Assim como o machado separa a árvore do chão, da onde ela traz ali a vida, recebe os nutrientes, o machado que Jesus tem na mão nos separa o homem eternamente de Deus. E ele diz aqui que essa árvore é cortada e lançada no fogo. Então um juízo muito sério, falando aqui de morte eterna, de juízo, de fogo eterno. No 11 ele continua dizendo, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele aqui falando a respeito do rei que estava vindo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está dizendo, eu batizo aqui com água fria, gelada, barrenta do Jordão. Mas esse que vem aí é poderoso, é o grande rei. E João estava aqui só preparando o caminho. Esse que vem aí, ele batiza não com água literal, com água gelada e fria, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, como ele diz aqui. Repare o contraste de espírito e fogo. Esse é o batismo que Jesus faz. Ele batiza com o Espírito e ele batiza com fogo. E aqui batizar com o Espírito, pelo contexto aqui, a gente entende que é unir a pessoa com Deus. Então quem nos une com Deus é o Senhor Jesus. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há perdão de pecados, meu irmão. Só Jesus nos traz união, unidade com Deus, nos aproxima de Deus através do seu perdão, através do sangue que ele derramou por nossos pecados. E diz aqui que ele batiza com o Espírito Santo, e assim entramos no corpo de Cristo, e com fogo. No contexto, fogo aqui é juízo, ou seja, o mesmo Jesus que une as pessoas com Deus é aquele que vai separar as pessoas de Deus eternamente, o grande rei, o grande juiz. Muito sério isso daqui. No 12 confirma isso. Em sua mão agora ele tem uma pá. Antes ele tinha o machado que cortava a árvore pela raiz e lançava no fogo. Agora aqui ele diz, em sua mão ele tem a pá, o versículo 12. Limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se acaba. Ou seja, separando a palha do trigo, ele vai juntar a palha e colocar no fogo, representando aqui o juiz eterno. Jesus é aquele que julga, é aquele que salva, é aquele que condena. Hoje nós temos a oportunidade de sermos batizados no Espírito Santo e nos unir a Deus. No futuro, depois que a pessoa morre, ela só tem uma chance, como diz Hebreus 9. Ao homem é dado morrer uma única vez, logo após segue-se o juízo.
é o que vai aguardar a pessoa. E esse grande dia do juízo e julgamento será na ira vindoura, futura, aqui como João ele falou. Então você aqui percebe dois espíritos, dois batismos que esse rei aplica. Um no espírito e outro no fogo. Qual é o que você quer ser batizado, meu irmão? Minha irmã? Obviamente, se você tiver juízo, assim como eu tenho, eu quero ser batizado no Espírito e me unir a Deus, não no fogo eterno. Mas a gente mostra isso daí pelas nossas obras, pelos frutos dignos de arrependimento. O grande dia do juízo virá, não tardará. Meu irmão, Jesus virá novamente, não como aquele cordeiro para ser morto e nos salvar, porque ele já fez isso, mas para julgar, para condenar aqueles que não se arrependeram. Hoje nós estamos vendo muitas maldades, que sempre existiu no mundo após a queda do homem. Muita maldade, muito pecado. Aqui no Brasil vemos políticos roubando e ficando por isso mesmo. Aqui no Brasil nós vemos toda sorte de injustiça acontecendo. Mas, meu irmão, a justiça do homem aqui ela pode falhar, certo? Mas haverá um grande dia de juízo, onde eu e você estaremos lá. Naquele dia, meu irmão, a justiça não vai falhar, porque o nome dessa justiça é Jesus. Eu quero encerrar essa mensagem citando aqui Apocalipse capítulo 20, que vai falar a respeito desse grande dia de juízo, de julgamento, e a respeito daqueles que estarão lá. Observe, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos. Quando ele fala que grandes e pequenos, que haviam sido mortos, né? Está falando de ricos, os grandes, os poderosos desse mundo, dessa vida, mas também os pequenos, pobres, aqueles que não tinham nada, que eram miseráveis. Estava todo mundo lá, meu irmão. Ou seja, não vão escapar, nenhum vai escapar. O dinheiro não vai dar livramento, a posição não vai dar livramento, não vai ter ali Supremo Tribunal Federal para anular ou para julgar alguma coisa. Não vai ter, meu irmão. Vai ser Jesus naquele grandioso dia ali. E ele diz aí: vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono desse grande rei, e abriram-se os livros. Presta atenção. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Observe que livro importante. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, esses mortos aqui, eles não realizaram. Eles vão ser julgados de acordo com as suas obras. Se realizaram obras dignas de arrependimento, serão absorvidos, perdoados. Porque Senhor Jesus, ele já morreu no nosso lugar para nos dar o perdão. Mas se não tiver ouvido a mensagem, se não tiver se arrependido, meu irmão, vamos ver aqui o que vai acontecer. A condenação. Observe aí, E diz assim no versículo 13 agora: e deu o mar aos mortos que nele havia, que morreram afogados, né? A morte, o inferno, deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. O juízo, meu irmão, é segundo as nossas obras. Continuando, ele diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quando fala aqui de morte e inferno, está falando justamente dessas pessoas aí condenadas, está falando a respeito dos demônios, tá certo? E diz aqui, 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra do batismo de fogo aí que a gente está falando? Pois é esse aqui. E diz assim, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E quem é que vai lançar? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande rei, o grande juiz. Aleluia. Essa é a mensagem, meu irmão, para o teu coração. O rei está chegando. Está chegando.
Prepara teu coração para recebê-lo, para honrá-lo, como no passado faziam com reis humanos, como hoje se faz com grandes autoridades, há toda uma cerimônia, é algo honroso. Meu irmão, prepare o seu coração para receber a maior das autoridades, a autoridade do universo, que é o Senhor Jesus. E a gente só tem uma forma de preparar o nosso coração, olhando para a nossa vida, para os nossos pecados, se arrependendo. A única forma que temos é essa, e indo para Jesus, pedindo o seu perdão, reconhecer os nossos pecados e produzir os frutos dignos de arrependimento. Faça isso, meu irmão, e você será perdoado, assim como eu fiz e pretendo praticar o arrependimento até o final da minha vida na graça de Deus. Então faça isso. Pecou, errou, se arrependa dos seus pecados, venha para Jesus. Mesmo depois de você já ter aceitado a fé, continue fazendo isso. Se você ainda não aceitou, meu irmão, não se demore, porque a gente tem só até a vinda dele, ou até a nossa morte. Logo depois é juízo. E lá no juízo não haverá arrependimento. Lá não haverá mais o perdão. Lá é só a prestação de contas e condenação. Ele vai só explicar a nossa condenação, ou a condenação daquele que não se arrependeu. Arrependa-se, meu irmão. Você quer fazer isso nesse momento? Te convido a orar. Vamos orar. Vamos orar porque o rei está chegando. Meu coração já está preparado. E o teu? Prepare. Prepare seu coração. Ame esse grande rei, o Senhor Jesus. Hoje ele salva, liberta, mas não vamos esquecer que o mesmo Salvador é o juiz e haverá de nos julgar. O nome daquele que estava escrito no livro da vida terá a vida eterna, mas se não tiver escrito lá, meu irmão, sinto muito, mas não terá, não haverá mais tempo. Tempo é agora. O anúncio da palavra está aqui. Estou aqui como se estivesse aqui no lugar de João Batista, preparando o caminho do Senhor. E que ele possa entrar agora no teu coração, em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Estamos diante, nesse momento, do grande Rei, pedindo perdão, pedindo misericórdia, Pai. Pedindo ao Senhor, meu Deus, que tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados, dizendo ao Senhor que nos arrependemos das nossas obras mortas, daquilo que temos feito, meu Deus, e tem ofendido ao Senhor, tem ofendido ao meu irmão, ao meu próximo, tem ofendido, meu Deus, a Tua santidade, e o que nos resta pedir, meu Deus, é perdão. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Nesse momento, Pai, eu te peço, meu Deus, que nos lave no sangue de Jesus, lave essa pessoa, Pai, que está verdadeiramente se arrependendo diante do Senhor, que não quer ser cortada, Pai, da vida eterna, que não quer ser separada para o fogo eterno, mas ela quer ser, meu Deus, unida pelo batismo no Espírito, Pai. Então, nesse momento, meu Deus, se ela verdadeiramente se arrependeu de seus pecados, Pai, que ela seja batizada pelo Espírito Santo em nome de Jesus, que ela seja unida à família de Deus, recebendo perdão, graça, misericórdia, recebendo, meu Deus, a nova vida, em nome de Jesus, porque nesse momento, eu e essa pessoa, Pai, abrimos o nosso coração para a vinda do grande Rei e preparamos ele, Pai, tirando espinhos e pedras, tirando, meu Deus, aquilo que atrapalha, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, nos perdoe, nos abençoe, nos ajuda a perseverar até o fim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou mesmo, compartilha ela, para que mais pessoas entendam que o Rei está chegando, que haverá um grande dia de juízo e que essa pessoa venha ter tempo de se arrepender hoje, para receber no seu coração um grande Rei,
e passar para a eternidade, meu irmão, minha irmã, com Jesus, com a salvação, e não para o fogo eterno, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.